daninhas, que a gente chama, né? As espontâneas, as invasoras, elas vão trazer alguma informação pra gente. Então quem já mexeu vai observar na sua horta o que vai aparecer. Então o Gibran comentou bem, né? O cara já mexeu na horta, pá, apareceu guanchuma. Tá compactado ainda, mesmo tu de repente tu não conseguiu ou não teria como conseguir, de repente tu fez, poderia ter melhorado, ou de repente ainda está no início, né? Mas apareceu guanchuma, ainda está compactado. Ah, apareceu urtiga. Pá, botasse bastante esterco, né? Cercasse bem a tua horta, né? Mas de repente está só superficial, né? Aquilo ali não está infiltrando, né? De repente tem uma camada ali ainda embaixo compactada e aquela material mais fértil está só na superfície e tu não está conseguindo trabalhar com esse subsolo. Então o que a agrofloresta nos traz assim de grande valia nesse sentido? Nenhuma máquina consegue fazer um trabalho de descompactação profundo, né? Então no máximo, mesmo que a gente pegasse, ainda mais aqui, né, que é molhado ali, que tem, a gente não conseguiria entrar com o trator para subsolar isso aqui mais de meio metro, então nem meio metro, né? A gente não conseguiria fazer esse trabalho. Então quem é que vai fazer esse trabalho para nós? Vão ser as árvores, vão ser as raízes, né? Então quando a gente pensar o nosso consórcio, a gente já vai pensar bem um consórcio onde a gente consiga colocar as nossas espécies de serviço. Então o que são as nossas espécies de serviço? São aquelas espécies que, digamos assim, entre o agro e o floresta, elas estão ali no floresta, porque elas não estão pensadas ali para nos dar diretamente uma fruta, até pode vir a acontecer, né? Mas elas não estão pensadas ali para nos dar uma fruta, para nos dar renda diretamente dela própria, né? Mas elas estão pensadas para ser colocadas ali para nos dar outros elementos. Então, por exemplo, no caso aqui, um elemento importante que a gente tem que trabalhar com a drenagem do solo. Então vocês viram que a gente passou por várias valas, né? Nós estamos no verão, num período bem seco aqui da região. Então passando por isso aí é o ouro, né? A gente fica feliz em ver a água ali. Só que no inverno isso pode ser um problema. Que aí no inverno essa água vai subir quase na altura do nosso canteiro, né? De repente aquilo que estava lindo, verdinho no inverno, a gente olha, vai estar tudo azul, né? Então nessa parte de cores, né, por ser um lugar muito semelhante ao nosso lá, o que eu observei lá em casa, lá no Chuí, que é não tem nem esse altinho, isso aqui não existe lá, aqui nós já estamos andando em cima da minha cabeça lá no Chuí, só tem aquela altura ali, né? Aquele plano ali. Quando a gente está quando o lugar está seco, a tendência é ir para o amarelo, né? Então as plantas começam a amarelar, as árvores começam a amarelar, o talinho, a folha, tudo, né? Começa a amarelar. Então aí a gente já tem uma indicação, já vai ver ali que tá faltando rega. Quando a coisa começa a amarelar, eu acho que eu tenho que regar mais, tenho que melhorar a minha irrigação, né? Tem que dar um jeito nessa parte aí. Mas se a coisa começa, o que é raro em outras partes daqui do Rio Grande do Sul, mas para nós é comum, se a coisa começa a ir para o azul, é porque está com excesso de água. E aí o que causa? A falta de oxigênio, né? Então o que acontece lá no Chuí e o que pode acontecer aqui na nossa área? A água vai subir e ela vai saturar tudo ali, né? Ela vai subindo desde o lençol freático, né? Ela vai subindo toda essa água aí. Ela vai começar a entrar dentro de todos os poros e vai expulsar o ar, né? Então o ar vai sair do solo, vai ficar saturado de água. Então o que acontece com a gente quando a gente... nunca me aconteceu, mas a gente vê em filme, né? Nunca fiz isso em ninguém também, né? Começa a apertar a pessoa está sem ar, ela vai ficando azul, vai ficando roxa, né? Então com as plantas acontece algo muito semelhante. Elas começam a ficar num tom azulado. O que esse tom azulado ele nos indica? Ele nos indica falta de oxigênio no solo. Pode ser, no nosso caso aqui quase sempre o excesso de água, mas pode ser também de uma compactação extrema, né?
de uma granulometria muito baixa, ou seja, o nosso solo, ele tanto na superfície quanto no subsolo, ele só tem partículas muito fininhas, ele não tem aquele cascalho, como em outros lugares a gente tem, né? Lá na serra a gente tem, né? Ali na serra aqui dos Tapes também a gente tem pedra, tem pedacinhos menores de pedra, cascalho, então tem pedaços grandes que vão criando espaços ali no solo onde tem ar, né? Quando a gente tem as partículas muito pequenas, com o tempo, principalmente que a gente tem muita chuva no inverno, se a gente não tem uma cobertura de solo e não tem uma cobertura também de vegetação, a própria chuva, né, batendo ali, vai apertando. Então esse apertando, eu não estou falando desse apertando de 2 anos, de 5 anos, é de vários mil anos que isso está acontecendo aqui, né? Lá no Chuí, centenas de milhares de anos que chove um monte no inverno, que o negócio é plano e que aquela água ali vai pesando e vai compactando desde que a cobertura florestal e a cobertura também do solo foi tirada dali. Então o negócio, a granulometria é pequena, foi se apertando, se apertando, se apertando, não temos mais ar no nosso solo e a planta não consegue respirar. Quando a planta não respira, ela não consegue fazer como nós, né? A gente não consegue fazer mais nada. Então, a gente pode ter lá nitrogênio, a gente botou tudo direitinho lá. Lá em casa aconteceu isso aí, né? Lá em 2013, lá em 2014. A gente botou composto, o melhor composto, quase, não era que nem o da Carol, mas era quase o da Carol. A gente botou um composto bom, a gente cobriu tudo direitinho, botamos um monte de muda de árvore, tudo certinho, né? Veio o primeiro inverno, saturou, ficou tudo azul, nós começamos a perder tudo, né? Perder hortaliça, perder as mudas de árvore, né? Porque aí a gente passa sem comer, talvez 2, 3, 4, 5, 7 dias. Agora sem ar, sem água, né? Sem condições, né? 2, 3 dias, um dia, dependendo da espécie, algumas horas, dependendo da espécie, já é o suficiente para a gente perder totalmente. Em 2014 eu fiz eu marquei, né, quanto tempo a gente ficou com o saturado, né, antes da gente começar o nosso trabalho de drenagem, trabalho mesmo que a gente vai fazer aqui, né, a gente ficou 2 meses saturado. Então era impossível produzir, se a gente não tivesse uma forma de lidar com isso aí, a gente não teria nada ainda hoje lá, né, era impossível produzir. Bom, isso tudo foi para falar um pouco para vocês da parte da sucessão. Agora a parte da estratificação, né? Então o que é a estratificação? Então a sucessão natural tem a ver com o tempo, né? E tudo isso que eu falei para vocês. A estratificação tem a ver com o espaço, então. Pô, agora a letrinha já tem a ver com o espaço. Então nós vamos trabalhar nessas várias dimensões, né? Quando a gente faz uma monocultura, né, a gente trabalha só praticamente, não deixa de trabalhar com tudo, né? Nós que temos a visão, a gente vê que trabalha com tudo, mas o pessoal não tem essa visão, né? Mas a gente não aproveita a estratificação, não aproveita o espaço. Então qual é a ideia da estratificação? É a gente aproveitar o máximo, de forma mais eficiente, o espaço que a gente tem. Então o espaço independente do tamanho da área. Então a gente tem só uma caixa de feira para fazer a nossa hortinha lá no apartamento. Podemos usar a estratificação e a sucessão dentro da nossa caixinha. A gente tem um quintal, podemos usar. A gente tem uma área assim como aqui a do Celso, podemos usar também. Então o que é essa estratificação dentro dos espaços, né? Dentro do espaço são os andares, né? Como as plantas, dentro da sua particularidade, elas vão se comportando em harmonia com as outras, né? Então, tanto pelo porte delas, qual é o tamanho que aquela planta tem e ela alcança, quanto a forma como ela se encaixa
junto com as outras plantas, né? Então o Ernest, ele criou uniu essas coisas todas, esses conceitos todos, né? E nos facilitou esse trabalho muito, assim, né? Então hoje, graças a toda essa facilidade que todo esse pessoal teve, a gente consegue resumir tudo isso, né? Esses anos todos aqui para vocês, rapidamente, para a gente começar a pensar toda essa ideia da agrofloresta, né? Então, dentro dessa ideia de estratificação, eu procuro resumir os estratos, né, em quatro estratos, né? O estrato, o emergente, o estrato alto, eu falei 4, mas agora já resolvi que vai ser 5. O médio, o baixo e tem o rasteiro também. Mas eu vou dizer para vocês que lá em casa eu faço só os 4 mesmo. Mas tem o rasteiro também, nós vamos ver como isso funciona. Então, como é que isso aqui resume para nós a ideia? O Ernest criou, né, uma porcentagem que nos ajuda a entender melhor essa ideia. Essa ideia ela tem muita relação com o porte da planta, mas ela não é só o porte da planta. E muitas vezes o porte da planta pode nos enganar de certa forma em relação a isso, mas o porte da planta nos ajuda muito a gente entender a estratificação. Mas uma coisa muito importante é a porcentagem de luz solar que essa planta gosta de receber. Então a planta, o extrato emergente, ela gosta de no máximo 20% de sombra. Todas essas porcentagens aqui vão ser de sombra. 20% de sombra nela. Ou seja, ela gosta de bastante sol, né? Então o eucalipto é uma espécie emergente, né? O milho que nós vamos plantar aqui é uma espécie emergente. O girassol é uma espécie emergente. Então lá nos livros, tanto esse da agricultura sintrópica do Fernando Rebelo, quanto aquele do Namastê, do Nelson, né? Tem mais os autores do Walter Steinbock, né? O Agroflorestando o Mundo de Facão a Trator, né? É o nome do livro. Tem em PDF, vocês encontram na internet. Fantástico esse livro, né? Ali já tem tudo. Esse do Fernando Rebelo deixou o negócio mais bonito, mais detalhado, mas aquele lá já tem todas as bases que a gente precisa. Tanto num quanto no outro, tem tabelas no final com isso tudo mastigado, né? Que eles pegaram de centenas, de dezenas de agricultores e do próprio Ernest, que já deu a barbada toda para eles, né? Então vocês vão lá na hora de... Hoje nós vamos fazer isso, eu praticamente já tenho isso de cabeça, alguns de vocês também vão me ajudar, mas quem ainda não está muito familiarizado, vai lá e pega aquelas tabelas, né? Como a gente fala, não é uma receita pronta, de repente, naquela região, não vai ser exatamente aquilo ali, mas aquilo ali já está, se a gente seguir aquilo ali, já seguimos bem, né? Tem duas agroflorestas, tem a perfeita, a melhor de todas, e tem a que a gente consegue fazer, né? Lá em casa a melhor, perfeita, eu não cheguei, mas a que eu consegui fazer tá... A melhor é com a natureza, né? É. Tu falou a questão da água ali, né? Fiquei pensando, tive um problema ano passado com um plantio de melancia.